E Como aí? começa? Boa Certo. noite boa noite a todos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje, Caminho da Luz, tenho o prazer de receber Mike, nosso querido amigo, irmão, filho do nosso querido João. Mike vai falar hoje sobre a dracma perdida, sobre essa parábola que Jesus tanto nos ensinou. Então, inicialmente eu vou convidar a todos vocês para levar os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Queridos amigos, aqui presentes, espiritualidade amiga, nossos mentores, os mentores do grupo, vamos elevar os nossos melhores sentimentos, vamos agradecer a luz desse estudo, a luz que nos abençoa. Vamos pedir que essa luz abençoe a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presente, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, a todos os nossos irmãos em condições, em situações de vulnerabilidade, em situações de dor, em situações de conflito, que eles possam receber a luz desse estudo. Pedimos a permissão de iniciá-lo e que essa luz possa envolver o Mike, o Miguel, e que ele possa ser intuído em seus ensinamentos. Permaneça conosco durante esse estudo, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Mike, Miguel, mas pode me chamar de Mike. Acho que é um nome bacana, descolado. E hoje, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida, em Lucas 15, né? Capítulo 15, versículo do 8 ao 10. É bem pequenininha essa parábola, mas ela tem muitos ensinamentos interessantíssimos e que vale muito a pena a gente levar para casa esses nossas reflexões. Antes de começar, eu gostaria de perguntar: o meu áudio está bom? Está dando para ouvir direitinho? Está tudo certinho? Silvinha confirmando? Muito bom. Então, vou continuar. Antes de a gente começar, para a gente o nosso estudo, vamos conhecer primeiro a parábola da dracma perdida, né? No qual uma mulher que tem 10 dracmas contadas, contadinho sim, em cima da mesa, 10 dracmas contadas, perdendo uma delas, não acende a candeia. Não acende a candeia. Ela varre a casa, varre e procura diligentemente. Diligente é de excelência, de ser diligente, da máxima da excelência, certo? O máximo de zelo. Mas, isso é uma pergunta. Uma mulher que não acende a candeia e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma que eu tinha perdido. E eu assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola tem um peso muito forte que faz a gente refletir sobre essa questão das nossas falhas. E que a falha não é muito bem aquela coisa condenável, aquela coisa abominável. Nós vamos entender um pouquinho isso melhor, certo? Então,
Continuando comigo, meus irmãos, gostaria de comentar sobre algumas tipologias bíblicas que, na verdade, tipologia não, desculpe, no contexto literário, certo? O contexto no qual está inserido a dracma perdida. Ela está entre a ovelha perdida e o filho pródigo, né? Três blocos evangélicos na questão de três buscas, certo? E, continuando, nós vamos usar o método Pardês, que é um método que eu gostei muito de usar para os nossos estudos, que também conseguimos absorver de uma excelência fenomenal, né? O que é o Pesach, né? Primeiro, o nível Pesach. É o sentido literal, uma cena simples, poderosa. Pesach é aquilo que está lá. No Pesach, a gente lê o texto como se ele apresenta, né? O que está evidente no texto? É uma mulher comum, numa casa simples, e perde uma das 10 dracmas. Sem drama, só a realidade do que aconteceu. Está lá, né? E daí também está lá as ações que ela faz. Ela acende uma candeia, varre a casa inteira, encontra a moeda perdida. Dracma, para quem não sabe, é uma moeda da época, certo? Uma moeda bem antiga, que tinha o rosto do imperador. A gente vai entender isso mais para frente. E o que Jesus conclui? Que dá uma satisfação e uma alegria aos anjos, né, aos espíritos iluminados, aquela pessoa que erra e se arrepende. E é uma cena doméstica mais simples, carrega maior significado teológico, porque muitas pessoas nessa situação costumam se culpar, se desesperar, isso tudo pelo sentimento de culpa por ter errado, sendo que não é muito bem assim que acontece o perdão. O perdão, no caso, a alegria diante dos anjos de Deus. A pessoa, primeiro, ela tem que se arrepender de verdade. Depois, espiar muito e provar que ela passou por essa expiação. E é legal imaginar que cada alma tem um valor absoluto e inegociável. Gostaria de trazer algumas das etimologias gregas, a raiz que revela realmente o sentido de cada palavra, porque é importante a gente estudar essa questão da etimologia. Então, vamos começar pelo mais simples, da Guinea, que é a mulher, né? Raiz da ginecologia, do Pesach simplesmente é uma mulher adulta comum, não tem nada de especial. Tem a dracme, que é agarrar com a mão, era originalmente um punhado, algo concreto, real, apreensível. E é engraçado porque é dracme, não do sentido da moeda, mas algo real, apreensivo, algo que tá lá. É algo com mais valor, entende? No sentido de perder óleo, que significa separou do conjunto, uma quebra da totalidade, a pessoa não faz mais parte daquele conjunto. E tem a busca com diligência, a buscar com intenção, buscar com um propósito. Você seguir em frente com um certo propósito. Você seguir em frente tendo em mente na sua cabeça o que você realmente quer. E a diligência
é não é algo assim comum, não é algo mecânico. A diligência ela vai no, no amor, no amor do que você está fazendo, o carinho que você está fazendo. Não é simplesmente você ser perfeito, perfeccionista, a diligência. Não, é você fazer com amor. Tipo, vamos supor que ele esteja varrendo a casa. Você, pelo amor de Deus, varrendo a casa só por procurar moeda, ela não vai achar a moeda. Ela vai acabar varrendo a moeda debaixo da poeira e vai jogar a última dracma fora, certo? Agora, no momento que ela faz com amor, devagar, explorando cada canto, vendo se tem algum canto sujo, logo fala assim, oh, olha a moeda aqui. Então, quando a gente faz as coisas com a diligência, a gente consegue estar presente no momento. Estando presente no momento, a gente consegue achar mínimos detalhes que a gente simplesmente descarta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de comentar? Então, tudo certo. Então, continuando. E perdoa, gente, porque não carregou mais que a foto por causa do slide. Acho que deve ter corrompido alguma coisa, mas enfim. Mas trazendo mais raízes gregas essenciais, como do rapto, é tocar o fogo. O que isso significa? É acender, o fato de acender a luz, certo? O que é a luz? O seu entendimento da lei divina. O luz, nesse contexto etimológico, a gente entende muito pelo entendimento da lei divina. Essa é a luz, certo? Candeia, candeia a gente sabe. Ela é uma lâmpada no óleo, como se fosse um lampião. E. Não, perdão, lampião não. Desculpa. E candeia, ela serve para revelar o que não está visível. Já é a sua inteligência, sabedoria, de você estar atento aos detalhes, de você conseguir perceber melhor, certo? Tem o eurisco, né, de encontrar, descobrir. É uma até interessante porque em toda descoberta que os cientistas fazem, toda descoberta que os cientistas fazem, eles gritam a famosa palavra eureka, de descoberta. Essa palavra, ela, né, raiz dela de heurística do celebre vem de Arquimedes, do eu achei. Algo estava lá, mas não era visto. Assim como a dracma que estava no chão. Correto? E o chapa, né, vem de graça. Vem da mesma raiz que a alegria. Alegria do céu. Então, é algo da graça. É algo divino. Talvez aquela felicidade, aquela sensação de estar alinhado com a lei divina, talvez. Enfim. Então, continuando, meus amigos, partimos para a segunda fase nossa, que é o remês, a alusão simbólica. A gente, no Pessache, a gente falou do sentido literário de cada coisa. Cada coisa. O sentido literário. Por exemplo, falamos, isso aqui é um óculos. Mas agora vamos entender o que significa esse óculos, né? Então, narrativa simples aponta para as verdades maiores. Os elementos da parábola funcionam como pistas, símbolos que revelam a realidade espiritual por trás do cotidiano. Então, é o significado daquilo que está lá. A mulher,
pode aludir à sabedoria divina do At. A sabedoria é frequentemente personificada como feminina. Está em Provérbios 8. Também pode representar a comunidade de fé em processo de busca. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo bem. As 10 dracmas. Número de plenitude mínima. Perder uma quebra da totalidade. Não é um conjunto completo. Ou seja, está algo faltando lá. Tem alguma coisa em falta. Aquela sensação de que você percebe que tem mais alguma coisa que pode ser fazer, mas talvez você não saiba aonde está. Aonde está essa coisa para fazer. E isso acontece muito quando a alma estiver afastada de Deus. Quando sua consciência estiver afastada da lei divina. Parece que tudo é incompleto, certo? A candeia acesa é uma forte da consciência e revelação. Lembra que eu falei que a candeia serve para revelar algo que estava escondido, que você não estava vendo no escuro? Pois bem, ela é a consciência e a revelação. Talvez uma descoberta. A descoberta. E que a luz mostra aonde está o que se perdeu. Torna a iluminação uma forma. Desculpa. Toda forma de iluminação, uma escritura, uma oração, uma inspiração superior, pode ser linkado, conectado com o sentido dessa candeia acesa, certo? E qual o sentido de varrer a casa? O processo de purificação. Você vai estar limpando o seu interior. Tanto que geralmente casa, templo, em sentido figurativo, é muito remetido ao nosso íntimo, ao nosso corpo. O templo, a casa, isso nos remete muito ao nosso interior. Não só o interior do corpo, mas também o interior do espírito. Ou seja, o que é essa purificação? Remover a poeira, tirar o que encobre, sujeira, a desorganização, reorganizar o interior, um espaço que não pode revelar o que está oculto, né? Sem ver primeiro. Gosto de usar esse exemplo do pai, que é muito interessante. Às vezes, quando fica alguma coisa meio desorganizada aqui em casa, o pai ele sempre dá um exemplo, que Deus habita na ordem. Enquanto o seu interior estiver em desordem, assim como também o seu exterior estiver em desordem, isso significa o quê? Que sim, você está longe da lei divina, que a sua mente está conturbada com algo, né? E até aí, tudo bem, pessoal? Uhum. Muito bem. Então, continuando. E também tem o simbolismo da dracma, a imagem de Deus. Lembra que eu disse para vocês que a dracma é a moeda antiga, na qual tinha o rosto do imperador? Pois bem, essa simbologia remetente ao imperador é uma simbologia da própria imagem divina, do próprio Deus. A face da moeda. Assim como uma moeda grega ou romana trazia o rosto do imperador gravado, a alma humana traz a imagem divina impressa em si mesma.
certo? Quando a dracma está sobre a poeira, ela não deixa de ser dracma. A imagem do rei permanece, da mesma forma. O espírito humano, mesmo encoberto por ignorância ou egoísmo, nunca perde a essência divina, certo? Eu acho que é um ponto muito importante da gente ressaltar, porque nessa parábola a gente lida com o pecado, é o errar o alvo, né? O armatio, errar o alvo. E a gente tem, como eu disse anteriormente, no início, a gente tem muito a se culpar quando a gente acaba errando o alvo, mas mesmo você, quando está nesse sentimento de culpa, estiver se sentindo sujo, estiver se sentindo mal, lembre-se sempre que dentro do seu interior, o seu espírito está gravado à imagem de Deus, própria semelhança. O seu espírito é a própria imagem de Deus, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que você se sinta culpa, lembre-se sempre que você pode voltar para o Pai, assim como a parábola do filho pródigo. Você pode se reerguer, buscar com diligência a dracma que foi perdida, sempre ter uma chance de se arrepender. E, vindo para o Drash, né, a aplicação ética, o que devemos fazer? No Drash, fazemos a pregação, né, a aplicação moral e espiritual da, da parábola para a vida concreta de cada pessoa e comunidade. Então, como eu tinha dito, Deus valoriza o indivíduo absolutamente, eternamente. Mesmo tendo 9, ela não relativiza a perda de uma. Desculpa. Mesmo tendo 9, ele não relativiza a perda de uma. Até porque às vezes acontece, a gente acaba perdendo as coisas. Assim como a gente também acaba tropeçando. E isso é normal no nosso dia a dia. Quer dizer, normal não, mas é comum, certo? Nenhuma pessoa, por mais caída, é irrelevante aos olhos de Deus. Ou descartado. O Deus valoriza dos mais altos do querubim até a menor partícula de álcool. Ele valoriza e ama infinitamente. Do mesmo modo, certo? E a busca é ativa, intencional e apaixonada. Como tinha dito, da busca por diligência. A diligência é o amor que você sente pelo que está fazendo. Se você está em busca e você tem um propósito, e você ama o que está fazendo por esse propósito, você será igual a mulher, que ela não ficou se lamentando pela perda. Ela age, acende, varre, procura e ganha a alegria dos anjos de Deus. Ganha, tem o mérito de estar em paz consigo mesmo, né? E Deus nos busca através de circunstâncias, pessoas, dores educativas e consolações, certo? Não apenas por ter 10 dracmas compradas em cima da mesa. O arrependimento é o início de festa, não de condenação, certo? Que a metanoia, a mudança real de mentalidade, não é a derrota sombria. É o momento em que a moeda é encontrada e a celebração começa.
Nesse momento, o início da celebração é o fato de você estar arrependido pelo fato, pelo tropeço de você ter perdido a moeda. Até porque não existe derrota. Não existe a derrota. É sempre uma escolha da pessoa que se sentiu culpada. Mas ela também pode ter a chance. A chance de escolher se arrepender. E daí começa todo o ciclo de uma felicidade, de uma paz na qual você está mais alinhado com a lei divina. Então, continuando, sentido do drástico como casa com o espaço anterior. Eu tinha dito anteriormente que, em questão é, de não é metalinguagem, numa questão metafórica, no sentido figurativo, a casa e o templo se remete muito ao seu espaço interior, ao seu íntimo. E o oikia, como metáfora, etimologicamente, oikios é mais do que uma estrutura física, casa. É uma unidade de vida. Família e administração, o ambiente também, o seu estado mental, a casa que está, a casa que você mora, como ela está, remete muito ao estado mental da pessoa, certo? Bom, daí vem a economia, a oikonomia, ou a ecologia, oicologia no Drasha. A casa é nossa vida interior, nossa mente e memória, conjunto de nossas experiências, espaço onde Deus vos busca, espaço onde Deus habita, certo? E essas três ações que transformam, né? Essas três ações importantíssimas que fizeram a mulher encontrar sua dracma perdida. Ela escolheu acender a luz. Lembra que no início Jesus estava na verdade perguntando como que ela pode achar uma dracma sem acender a luz, não varrendo com coragem, procurando. Será que pode? E sim, essas três ações elas são cruciais para o seu processo de arrependimento, para o seu processo de perdão. Que é acender a luz? Estudo, a oração, meditação, a caridade. Se não fosse por isso, a dracma continua perdida mesmo estando dentro de casa. Certo? Varrer com coragem, a disposição de mover, de se mover, de se esforçar para a melhora, sua reforma íntima. Vai revirar os cantos, vai mover móveis de lugar, vai abrir armário, procurar nas gavetas. O importante é se mexer, se mover, certo? Enfrentar o que há de sombrio em nós mesmos. Às vezes a gente nem. É preferível nem se mover porque a gente tem esse receio dos nossos lados sombrios. Às vezes a gente se sente acomodado nisso. E às vezes pode ser um pouco doloroso essa movimentação. E a perseverança de continuar procurando. Ela não desistiu, perseverou com estratégia a sua busca espiritual. Mesmo quando o esforço parece sem fruto imediato, certo? Ela continuou buscando com genuína preocupação, continuou buscando com excelência, tendo zelo, tendo carinho pelo seu propósito. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Ô, Muito bem. Miguel, Diga. é uma parábola tão forte, né, que a gente vê
essa questão da perda, né? É uma. E a gente olha para essa perda e a gente vê que Deus é incapaz de ser indiferente para as nossas perdas, para essa humanidade perdida, para essa humanidade que ainda erra, para gente que ainda erra, né? Exatamente. Ele não invalida. Deus não invalida a perda. Igual perder uma dracma, os 10. Tem problema, acontece, não é? Então, o que eu estava dizendo, essa parábola tem um peso muito forte. Tanto que as três parábolas do Evangelho de Lucas, entre elas, é sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. Ambos perda, ambos busca, ambos mostrando o verdadeiro amor, a intensidade do amor de Deus. E Isso eu nenhum, acho e não são esquecidas, são perdas que não se esquecem, que são retornadas. exatamente. Perfeito. E tem mais Exatamente. um ponto, Miguel, que é muito pertinente, isso que tu falaste, porque é um arco, né? Então ele começa lá na ovelha. Só que quando você pensa, por exemplo, quando a ovelha se perde, ela está no ambiente aberto. Quando você vai para a dracma, ela está no ambiente interno que você falou, que é meu próprio eu. Então, muitas vezes, aquilo que é muito precioso, ele se perde no próprio cotidiano, sobre a poeira, digamos assim, de uma rotina que vai se acumulando e você vai negligenciando, domesticamente, nesse caso, espiritualmente, até não perceber. Então, a Exatamente. ovelha ela é animada, a dracma não, é inanimada, mas ainda assim tem um valor muito grande. E textualmente falando, essas 10 dracmas, elas representavam, faziam uma alusão ao dote nupcial. Então, por Ó, isso que ela procura também com tanta diligência, porque ela precisava delas no momento que fosse casar. E aí esse casamento a gente já pensa também em todas as promessas da noiva, de Deus com seu povo. Então, era muito importante encontrar essa dracma também em função disso. olha que ponto interessante. Caramba, esse achei interessantíssimo. E é assim, curioso como que a dracma foi perdida, né? Curioso como que a gente consegue nos perder até dentro do nosso próprio íntimo, né? E sempre ter a oportunidade de ter essa reforma, não é? Sempre ter essa oportunidade da gente fazer uma purificação nossa. Eu não sabia desse ponto. Poxa, muito obrigado, Flávio. Esse ponto foi interessante do símbolo da dracma, das 10 dracmas, ser um símbolo nupcial. Interessante. Daí, continuando, pessoal, a gente agora vai para o sódio. Sódio, sentido místico e esotérico. Essa daí é interessante, certo? Sentido místico, o universo em busca de si mesmo. No sódio, entramos no nível mais profundo da parábola, o sentido espiritual mais profundo, que a gente consegue entender mais amplamente esse sentido místico que essa parábola significou mesmo. Sem forçar, mas respeitando as pistas que o texto mesmo deixa. Aqui, cada símbolo aponta para realidades. Por exemplo, as 10 dracmas e a totalidade. O número 10 ressoa com a ideia de plenitude cósmica,
no símbolo cabalístico. O número 10 representa a máxima do pleno. Não, se não me engano, acho que é 7. Enfim, os 10 mandamentos, as 10 sefirotes da tradição cabalística, a perda de uma representa uma dissonância na sinfonia universal. Ou seja, a perda de uma significa que você se afastou do divino. Significa que você se afastou, você acabou tropeçando, certo? É a centelha divina velada. A dracma não deixa de ser dracma quando está perdida. Apenas está oculta. O espírito nunca perde sua essência divina. Apenas se reveste de sombra, de ignorância e egoísmo. E foi muito importante essa purificação do interior, essa purificação de si mesmo, caso. Por quê? Porque a gente vai para a varredura como um processo kármico. E aí explica essa questão da pureza, né? Da limpeza da casa. Pode ser lida como uma sequência de experiências que vão removendo a poeira kármica até que a alma recupere sua condição de consciência de filha de Deus. Que ela recupere que a consciência e a certeza de que ela é um espírito imortal. E também o simbolismo da alegria dos anjos, né? A elevação de um espírito muda a vibração de um conjunto. A acessão de um repercute em muitos uma solidariedade espiritual universal. Assim como eu disse, que o que é essa alegria dos anjos? Os espíritos superiores vibrando em boas vibrações e você fazendo parte desse conjunto. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Muito bem. E o sentido da metanoia? A palavra que muda tudo. Metanoia. A palavra traduzida como arrepender-se em Lucas, no versículo 10, é composta por meta, mudança, que está além, a transformação, e noios, a mente, o entendimento, a percepção. Né? Então, que o arrependimento de fato é a metanoia, não apenas o remorso emocional. Quer dizer, metanoia não é apenas o remorso emocional. É uma mudança real e profunda de mentalidade. Uma transformação interior de consciência. É quando a alma se encontra ao mudar de visão. E, como eu estava dizendo também um pouco anterior, da palavra pecador, o armaktenon, errar o alvo, falhar. O que é o pecado em si, que é sempre dito? É basicamente o tropeço. Putz, acabei errando aqui o alvo. Acabei tropeçando. Normal. Vou atirar outra flecha. Normal. Vou subir, continuar andando. Tranquilo. Etimologicamente, o pecador não é o monstro condenado. É o errante. O que falha o alvo. Como a dracma, que se separa das 10 fora do lugar, mas não destruída. E lembra, a metanoia é o momento em que o errante recalibra o seu alvo e a moeda é encontrada. E, meus amigos, que a doutrina espírita e a palavra se encaixam nessa questão? Simples. A palavra da Dracma Perdida dialoga de forma profunda e orgânica com os princípios centrais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Cada elemento da parábola encontra seu espelho na doutrina. Por exemplo, o valor da alma, o espírito é perfectível, nunca é um lixo espiritual,
nunca vai ser um espírito negativo. Ele é perfectivo, normal errar. A dracma sempre tem um valor, mesmo perdida. A reencarnação, como varrer a casa. Múltiplas existências para o progresso moral. A poeira kármica é removida vida a vida. Tanto que voltamos para pagar nossas dívidas. A gente volta para simplesmente essa pureza de restaurar o bem. E, claro, também de a gente cumprir o nosso papel do nosso dever da obra geral do universo. Os espíritos superiores. Uma mulher que busca guardiões, missionários que acendem a lâmpada e ajudam a varrer a casa. E tem a solidariedade universal, que é a questão da alegria mútua, o progresso de um espírito e melhora o conjunto. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Certo, muito bem. Reencarnação. Varrer a casa ao longo das vidas. Por que essa questão de varrer a casa? Né? Kardec nos ensina, pessoal, a necessidade de múltiplas existências para o progresso moral do espírito. Cada vida é uma oportunidade de remover mais a poeira, da gente pagar mais as nossas dívidas e restaurar o bem. Revelar mais a centelha divina que habita em cada ser. A casa cheia de poeira representa o conjunto de tendências, escolhas passadas e débitos morais acumulados. A varredura progressiva acontece através de provas e expiações, reeducações morais, experiências transformadoras e ações dos espíritos guia. Essa varredura nos representa todo esse processo de limpeza. E claro, não dá para resolver tudo só numa vida. A gente tem que ir de poucos a poucos. A gente acaba também tropeçando na hora de varrer. Pode acumular mais dívidas, pode também não acumular, podemos voltar com mais mágoa. Mas assim como a mulher, temos que varrer com diligência, buscar um propósito, buscar com certeza e fazer amor, fazer com amor o que faz. A certeza da perfectibilidade, né? Que é isso da certeza da perfectibilidade? Nenhuma das ovelhas se perderá. A ideia é que o destino de todo o espírito é a perfeição, não a perdição eterna. Ressoa como uma afirmação da parábola, que Deus não aceita perdas definitivas. Não, assim, desculpa. Deus não invalida a sua perda. Assim como a Flavinha estava falando, para Deus nunca nada se perde, nada é totalmente perdido. Tudo pode ser recuperado, assim como a ovelha perdida que saiu do rebanho e foi aceita de volta, assim como o filho pródigo que acabou voltando para o pai. A moeda perdida que voltou para o conjunto. E no espiritismo, o espírito que reconhece seu erro e deseja regenerar é acolhido, não esmagado. Exatamente como a dracma, que é reencontrada e é celebrada com festa. Temos a alegria coletiva, ninguém se salva sozinho. Né?
todos nós estamos cooperando mutuamente. Ao reencontrar a Drácula, a mulher não comemora em silêncio. Ela vai direto contar para as amigas que encontrou a dracma perdida. Encontrou aquela dracma que faltava, a 10ª, que saiu do conjunto. Ela convoca os amigos e vizinhas. Alegria necessária, comunitária e compartilhada. Certo? Sim, como ela diz, alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma que tinha perdido. A questão das amigas e das vizinhas. Isso não parece com o próximo versículo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, como a gente tinha visto anteriormente, que a mulher e as amigas são a esfera maior, certo? Na perspectiva espírita, relatos mediúnicos descrevem recepções, acolhimento e júbilo nas colônias espirituais. Quando o espírito se regenera, a dimensão comunitária da salvação não é metáfora, é a realidade espiritual. A ascensão de um repercute em muitos, correto? E, pessoal, para a gente encaminhar para o nosso fim, eu peço perdão pelo slide ser curto, mas vamos conversar mais sobre isso. Trouxe 4 reflexões para levar a vida. 4 reflexões para a gente repensar após a reunião, no nosso dia a dia. E a primeira delas é que nenhuma alma é pouca para Deus. Mesmo a dracma, só uma, ela mobiliza a casa inteira. Quem hoje se julga indigno ou descartável precisa ouvir isso. Você é procurado. Seu valor é intrínseco e inegociável. Como eu tinha dito anteriormente, Deus ele ama de uma intensidade tão grande, do mais alto dos querubins até o menor átomo existente do universo. Ele ama da mesma intensidade, assim como ele também ama você. E você não está perdido. Não se sinta invalidado por, não digo a sua perda, mas o seu tropeço, a sua culpa. Não se sinta invalidado por isso, pois você é procurado para ser restaurado. E a vida, como a gente tinha dito anteriormente, pensar na vida como um processo de limpeza interior. Qual o nosso propósito aqui nesse planeta de provas e expiações? Essa purificação, esse é o nosso propósito. Entender a lei divina cada vez mais, cada vez melhor, com a candeia acesa, varrendo com zelo, diligência, estando iluminado. Esse é o nosso propósito. Estar mais alinhado à lei divina, cada vez mais e cada vez melhor. Então, todas as nossas vidas será como um varrer essa casa interior. As dificuldades, perdas e provas podem ser vistas como parte da varredura. Deus e os bons espíritos retirando ilusões, apego e orgulho para que surja o que você realmente é, um espírito imortal. E a importância de acender a luz? A importância da candeia da alma, de suas trevas interiores. Porque a iluminação é o oposto da ignorância da lei divina, é o entendimento da lei divina. E para isso, um estudo, oração, meditação, caridade, tudo é acender a candeia. Tudo é você estar
com o entendimento da lei divina, né? A sua consciência iluminada. Sem luz, a dracma continua perdida. Por quanto tempo? Não sei, mas sem luz vai continuar sendo perdida. Mesmo estando dentro da mesma casa, mesmo estando dentro de você. Certo? E a alegria de recomeçar. Arrependimento não é o fim sombrio. O arrependimento, ele é o início de um ciclo de purificação que está por vir. O arrependimento traz um sentimento de paz, porque você está vibrando em altos padrões. Você está em boas vibrações. Você já não sente mais culpa. Você sente paz e uma felicidade plena, porque você sente que agora faz parte do mesmo conjunto, assim como as outras dracmas. É o, é o início de uma festa. A mudança da tua mente, a metanoia, não é uma derrota. É o momento em que a moeda é encontrada e a celebração começa. Então, fazendo uma síntese rápida de tudo que nós vimos até agora sobre o Pardês, qual que é o Pessacho? Sentido literal, uma mulher, uma moeda, uma busca, festa. O Remês, Deus, a sabedoria, busca a alma individual, dracma como imagem de Deus, luz como revelação. O Drash, o chamado ético, a reforma íntima, a valorização de cada pessoa, casa como um espaço interior. E o Sod, o universo onde nenhuma centelha divina se perde, solidariedade universal dos espíritos. E o que o método Pardês fala pra gente? O método Pardês revela que a parábola mais simples contém camadas de sabedoria que vão do cotidiano ao cósmico. O peso dessa parábola é imenso e todas convergem para uma única certeza: somos dracmas perdidas. Não, somos dracmas divinas eternamente procuradas. É a conclusão do nosso estudo de hoje. As dracmas divinas eternamente procuradas. A parábola da dracma perdida lida com a luz do método Pardês, da tipologia bíblica e da doutrina espírita, revela um quadro coerente e profundo sobre a natureza de Deus e do ser humano. A certeza central que nenhuma centelha divina se perde definitivamente. Tudo conspira para o reencontro, vidas, provas, inspirações, encontros. Não só isso, como também da tua reforma íntima, da tua evolução espiritual, da tua intimidade com Deus. E essa parábola, ela remete a uma jornada necessária para todos nós que somos espíritos imortais. A reencarnação, a varredura necessária, a limpeza, a famosa faxina dentro da gente, que progressivamente remove o que encobre o valor eterno de cada espírito. E, claro, a alegria garantida, você está alinhado com a lei divina. O progresso de um é a alegria de progresso de muitos. A salvação é solidária, não há vitória solitária no plano espiritual. Somos dracmas divinas, por vezes encobertas, mas eternamente procuradas e destinadas e sermos encontradas. E, claro, para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? A gente
Pode, após o estudo, ler Lucas 15 completo, para sempre lembrar dessa parábola, completar as 3 parábolas juntas, né? Desse perfil da busca do perdido, da real essência do amor de Deus. Ou pelo menos uma pequena porcentagem da essência do amor divino. As 3 palavras nos mostram uma pequena porcentagem do amor divino, que é simplesmente incompreensível para nós. É algo surreal. Também a gente pode praticar o Pesach pessoal antes de buscar símbolos. Leia o texto simples. O que ele diz literalmente? Qual cena você vê na mente? Qual cena você está agora para você? Aplique o Drash à sua vida. Qual candeia você precisa acender hoje? Que poeira sua casa interior precisa ser varrida? E claro, compartilhe a alegria. Como a mulher chamou as vizinhas, compartilhe o que descobriu. A alegria espiritual é sempre comunitária, nunca solidária. Acho que acabou. Terminamos aqui o slide. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A gente pode debater sobre o que acabamos de aprender? Diante dessa maravilha que se apresentou, tudo profundo, eu estou falando por mim, estou de boca aberta, assim, babando. Não tenho nada a acrescentar, só aprender mais. Exatamente. Oi, tem aqui no grupo. E é exatamente a profundidade dessa parábola, ela é de algo assim, de algo tão profundo que é meio que inacreditável que seja somente uma, duas, não, de 2 a 3 versículos. Ela carrega um peso dentro da gente que faz a gente refletir muito sobre essa questão, não é? Então, realmente, quando fui fazer o estudo, eu também fiquei assim, pasmo. Falei assim, como não é possível um negócio desse. Oi, Elizabeth. Hoje aprendi algo muito importante. Olha que coisa maravilhosa. Gostaria de compartilhar para a gente? Acho importantíssimo isso. Excelente. É a alegria espiritual de vibrar em conjunto. Com certeza, sempre comunitária. Exatamente. Nunca vai ser solitária a alegria espiritual. Sempre estará em boas vibrações, em um conjunto de espíritos afins, ou até mesmo espíritos que simpatizam, sempre estarão em conjunto dessa alegria. E isso traz um consolo e uma paz enorme, pelo menos para dentro de mim, porque quando a gente se sentir solitário, vamos sempre lembrar dessa parábola de hoje que nunca estamos sozinhos. A gente tá sendo procurado ou tem muitos espíritos em alegria constante pelo nosso início de ciclo, pelo nosso início da reforma íntima. E isso que é interessante, é que em parábolas, né, que fala de perdas, é, e principalmente nessa, né, fala de amigos, fala de vizinhos e traz alegria, que traz essa celebração com alegria. Então, vem trazer que a celebração, que a salvação é motivo de alegria, que quando alguém erra, que alguém
é restaurado, né? Quando alguém que erra, ele se salva, é motivo de celebrar. Então, o Cristo ele traz nessa parábola, né, que quando alguém ele retoma a rota, é motivo de celebração. Então, é uma parábola que traz que Cristo celebra com alegria esse retorno ao Cristo, né? Então, que nada mais do que alguém que se arrepende é comemorado com alegria. Então, que a gente não pode ignorar isso, que o céu celebra, né, com alegria, e que a salvação ela é eterna, ela não é passageira. Então, que esse é o propósito da vinda do Cristo. Então, a gente não pode esquecer dessa parábola realmente, porque numa parábola tão curta, como você mesmo trouxe, né, Miguel, no começo, ela é Uhum. de perda, mas uma perda da humanidade, né, mas ela vem com perda, com luz, com amigos, com vizinhança, então ela vem com esse aconchego e com muita alegria. Exatamente. Tem, Exatamente. tem A mais um. graça Ah, da busca. Oi? desculpa, Miguel, te cortei. Ah, de boa. Tem uma coisinha que é bem interessante. Todos os meus últimos estudos apontam para isso, acho que é uma lição. O convite a você não ficar na inércia. E é Não mesmo? interessante isso, porque vamos pensar assim, numa coisa que a gente ama, faxina. Às vezes, ela é muito necessária. E quando ela não vem por você, ela vem pela lei divina. Para tirar tudo do lugar, para fazer você encontrar coisas que você não estava dando atenção dentro de você mesmo e para renovar, para justamente promover o progresso. Então, quando você falou desses níveis, só repete para mim, Miguel, que agora eu tô juntando as três aqui, aí eu tô pensando assim, ó, primeiro é uma moeda, aí vai aumentando, né? Aí vira um animal, a ovelha. Aí depois é o filho. E aí Deus, o Pai busca o filho. O Cristo busca a ovelha, o cordeiro. A Isso. mulher que busca. Aí eu esqueci, não, acho que na hora eu dei uma viajada. Aí a mulher seria quem? Vamos dar um. Vou voltar um pouquinho o nosso slide até a parte que a Tá. gente fala da mulher. Quando você A traz mulher, os três, tá. a mulher que busca, na verdade, guardiões e missionários que acendem a lâmpada e ajudam a varrer a casa. Então, isso a gente compreende que a mulher, no caso, são os nossos espíritos guardiões, os espíritos das esferas superiores que zelam por nós e que estão, né, em profunda busca e muito carinho por nós. E quem é a Então dracma perdida? Oi? então tem uma escala. Tem uma escala espírita, tem uma escala na Tem. evolução, tanto da moeda para o filho pródigo, quanto de Deus para os espíritos superiores, são os benfeitores que trabalham aqui proximamente a gente. Isso, Benfeitores, Cristo, Deus. isso, exato. Isso que eu acho muito bonito desse conjunto de parábolas que a gente que a gente estudou, dessas três parábolas que simbolizam a perda, mas também simbolizam um amor incompreendido por Deus. Não só por Deus, mas por Deus ao Filho, por Jesus aos por Jesus aquele que pratica a sua palavra
e pelos espíritos superiores e guardiões que simpatizam por nós, certo? Pelo menos eu entendi dessa maneira. É, Mais alguém? Oi? de certa forma, a mulher está procurando a moeda perdida. E a moeda perdida, ela representa também Deus, né? Porque ela pode ter a esfinge, a imagem de Deus também, né? Então ela pode também fechar o ciclo que está em busca de Deus também, né? Pode, pode sim. A moeda do que eu estava Porque estudando, são ela. três, né? São i- três as parábolas: a da ovelha perdida, da moeda e do filho perdido, Isso. né? Então são três, né? É o triângulo, né? Pode ser o triângulo, né? Pode ser Sim, esse ciclo da perda, é o ciclo. Pode ser isso. concordo plenamente. Perfeito. E ele fala da centelha, né? Quando eu fiz a busca lá no NepSearch, tem muitos textos que falam da dracma como um reflexo da centelha divina, que é o que está em É, nós, né, na nossa é. consciência. E você pensar que mesmo uma moeda estando coberta de muita poeira, ela não perde seu valor. Ela não Como perde o nós não reflexo. perdemos o nosso valor É, diante de Deus. é, é, Ai, gente, que estudo legal. é. Muito bom. Gostei bastante de estudar o estudo de hoje. Então, mais alguma coisa, pessoal? Meus Aqui. queridos, então hoje, né, esse estudo da dracma, eu vou chamar o João tá aí, eu vou chamar ele para fazer a prece pro. Pode ser, João? Então essa dracma, né, esse estudo de hoje, né, a gente percebe como Deus ele se move nessas três parábolas, né, dessas três parábolas que se movem dentro da nossa própria história, né? Teria sido interessante a gente fazer ter feito um estudo seguido das três, né? Seguidas, né? E essa dragma, ela não, parece que ela não grita, ela não pede socorro, ela não sabe que ela tá perdida, né? E às vezes a gente tá assim, né? A gente às vezes não percebe que a gente está pedindo socorro, que a gente às vezes está acostumado com a poeira, né? Às vezes a gente está encoberto, está adaptado ali no escuro, a gente não está tá aprendendo a não a viver sem procurar, mas Deus não, Ele está ali procurando a gente, né? Ele não se acostuma com a nossa ausência, ele não se acostuma com a poeira que às vezes está cobrindo a gente, com a luz que está apagada em cima da gente. E Deus vem e acende a luz e vem varrendo a poeira que às vezes está em cima da gente, fazendo a nossa luz brilhar, né? Então, essa luz, ela nem sempre vem suave como a gente gostaria, né? Então, que a gente possa fazer a nossa dragma aparecer e brilhar, né? Gratidão, meu querido Miguel. Gratidão. João, pode fazer a nossa prece, meu querido. Gratidão Pode recíproca, falar, pessoal. por favor, ou você tem impossibilitado Posso? da fala? Então, por favor, meu Não. querido. Gratidão, Mike. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Maior, perpassando primeiro o nosso Pai Maior, mas em nome do Mestre agradecer ao Pai por mais esse estudo sensacional, agradecer a todas as ideias e todas as permutas, todas as partilhas e todas as intuições que foram aqui compartilhadas, construindo essa teia, construindo essa amálgama de conhecimentos que nós vamos levar como sementes evangélicas plantadas em nossos corações, que irão germinar e frutificar em frutos de reforma íntima. E por isso nós te agradecemos, ó Pai, e ao Mestre Jesus, por ser nosso paraninfo, por ser também o que varre a casa mental,
tirando a poeira dos nossos pensamentos e das nossas ignorâncias da lei divina, para que a prata da dracma brilhe cada vez mais, reluza cada vez mais em entendimento da lei divina cada vez mais e cada vez melhor. A todos os irmãos da espiritualidade que nos auxiliam e que estão por nós também, se alegrando a cada passo que nós damos nessa seara bendita do Evangelho. E pedimos ao Pai que, se assim for da tua vontade, que possamos estar todos aqui reunidos na semana que vem, para que essa festa de luz e de conhecimento se dê continuidade e que nós possamos ser cada vez mais alegres da nossa comunhão, porque todos nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Em seu nome, honra e glória hoje e para todo sempre, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que, se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Amém.